Vocês já pararam para pensar que o sono, algo tão normal e até prazeroso para muitas pessoas, para a ciência ainda é um grande mistério? Pensando sobre isso, fiquei interessado em fazer este vídeo e gostaria de compartilhar com vocês minha opinião sobre esse mistério. Eu vou partir do ponto de vista do nosso paradigma vigente, que seria este mundo materialista. Faz todo sentido para a ciência achar o sono um grande mistério, uma vez que passamos um terço de nossas vidas dormindo. Para a ciência, já deveríamos ter evoluído para sanar essa questão e tornar nossas vidas mais produtivas. Para muita gente, 24 horas se tornou pouco tempo para resolver nossos problemas diários. Se você é uma dessas pessoas, comente aí embaixo. O sono tornou-se um fator limitante para nossa produtividade. Para nosso sistema vigente, o sono é algo improdutivo. Observem que ao pesquisar sobre o mistério do sono, existe muito assunto falando sobre isso. Olha só que interessante. O mistério do sono em humanos e animais que a ciência não consegue resolver. Função real do sono ainda é um mistério para cientistas. Biólogos tentam explicar o mistério do sono. Mistério do sono ainda intriga cientistas. Ciência não compreende por que não podemos viver sem dormir. 7 fatos que a ciência não consegue explicar sobre os sonhos. Observem aqui neste título, né? Biólogos, né? E este aqui interessante, onde eu printei na matéria da BBC, onde está bem nítido, né? Humanos e animais, que a ciência não consegue resolver. O fato é que os animais estão na Terra em processo de evolução muito antes que nós humanos. O estado de vigília para os animais significa a diferença entre a vida e a morte. Note que a natureza não se preocupa com essa questão. É interessante nos mamíferos marinhos observar que, por exemplo, os golfinhos, até mesmo eles que vivem dentro do ambiente aquático, precisam dormir. Então, para fazer este feito, os golfinhos desativam metade do seu cérebro para poder descansar a sua mente. Quem tem um gato sabe muito bem que eles amam passar horas e horas dormindo, não é verdade? Uma vez que não há necessidade de evoluir esta questão do sono, dormir passa a ser uma necessidade. E a natureza não se preocupa em otimizar para reduzir o tempo do sono. Logo, tem que haver uma função. Uma coisa que a ciência concluiu foi: dormir é mais importante do que comer, uma vez que nosso corpo consegue ficar mais de um mês sem comer. O recorde registrado no Guinness são 51 dias. Já ficar sem dormir, o recorde não passa de uma semana. Os estragos que a privação do sono faz no corpo humano são devastadores. Abaixa nossa imunidade, perda do senso de direção, afeta a cognição, afeta a nossa parte neurológica. Pesquisas sobre privação do sono começaram a ser realizadas no período da Segunda Guerra Mundial, pois quanto menos os soldados dormiam, mais rápido chegava-se ao território inimigo, pegando-os de surpresa. A partir daí, a indústria farmacêutica cresceu muito. Os exércitos incentivavam os soldados a se drogar à base de opioides e metanfetaminas para produzirem supersoldados. Não é à toa que muitas pessoas se drogam antes de cometer roubos, assaltos, cometer homicídios. Pois, como bem sabemos, as drogas reduzem o juízo das pessoas, deixando-as mais corajosas, aumenta certas percepções e é muito comum observar este ato em tribos indígenas antes da caça. O fato é, quanto menos os humanos dormem sem afetar nossa produtividade, melhor para este paradigma vigente materialista. Que patrão não gostaria de aumentar a jornada de trabalho se a ciência conseguisse reduzir o sono das pessoas sem afetar a produtividade? Que nação não gostaria de ter um exército que não precisassem dormir? Recentemente, surgiram várias técnicas para reduzir a necessidade de dormir, como por exemplo o sono polifásico. Uma vez que a ciência diz que somente um curto período do sono é importante, o chamado sono REM, importante para a memorização e renovação celular, por exemplo. Não é verdade que noites mal dormidas abaixam nossa imunidade,
facilitando pegar uma gripe, um resfriado ou qualquer outra coisa? O sono polifásico se baseia em um sono por ciclo. O que é importante não é quantas horas de sono você dorme, e sim se você respeita o ciclo do sono REM. Para mais detalhes, pesquisem sobre o sono polifásico. Não vou me estender, pois não é o objetivo deste vídeo. Note que interessante. Se formos considerar que a ciência define um sono de qualidade entre 7 a 8 horas, o sono REM ocupa de 90 a 120 minutos do total do sono, ou seja, 18 a 25% do tempo. Isso quer dizer que 75% do tempo do nosso sono é improdutivo. Este é o grande mistério para a ciência. Vamos agora para o que interessa. Gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta: você alimenta todos os seus corpos corretamente? Talvez agora você deva ter feito outra pergunta: como assim? Tenho outros corpos? Nosso paradigma atual nos ensinou a associarmos corpo com o nosso corpo físico. A partir desta informação, a ciência entende que se há um corpo que gasta energia para executar nossas atividades diárias, logicamente esta energia precisa ser reposta para mantermos ativos. Chamamos isso de alimentação através do processo de digestão, transformando a energia potencial dos alimentos em energia cinética, através do processo de metabolismo celular. Sendo assim, precisamos da energia calórica dos alimentos para estudar, fazer exercícios, trabalhar. Da mesma maneira que um celular descarrega mais rápido ao ser exigido e para voltar a funcionar precisa ser recarregado, nosso corpo também funciona de maneira semelhante. Quanto mais atividades faz, maiores gastos de energia, e para repor precisamos comer, certo? Bom, eu digo que não é bem assim. O sistema vigente pensa: ora, se para funcionarmos extraímos energia dos alimentos, então qual a função de dormir? Isto reforça ainda mais o mistério para a ciência. Mas sabemos que uma noite mal dormida nos deixa sem energia, indispostos, cansados e fracos, não é verdade? Então, se o alimento abastece a energia do meu corpo físico, o sono recarrega a energia do quê? Bom, eu digo que recarrega a energia do nosso corpo energético. Agora, quantas vezes você dormiu bem, se alimentou bem, mas mesmo assim sentiu-se sem ânimo, indisposto e fraco? Você vai no médico e seus exames estão todos ok. Aí você pensa: ora, se estou bem alimentado, se dormi bem, deveria sentir-me vigoroso, cheio de energia, não é mesmo? Então seu médico o encaminha para um psicólogo, pois associa a problemas emocionais. Ou seja, note que é preciso estar bem, sentir-se bem. Não é verdade que quando estamos felizes, alegres, não se tornamos mais produtivos? Nosso paradigma vigente sabe disso. Sabe que um funcionário desmotivado, infeliz, triste produz menos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos apontou que empregados felizes são 12% mais produtivos. Outra realizada na Califórnia, também Estados Unidos, mostra que há um aumento de 37% nas vendas e 3 vezes mais criatividade dos funcionários mais satisfeitos. Não é à toa que as empresas começaram a investir em palestras motivacionais. Então, isto significa que sentir-se bem, estar bem, recarrega nosso corpo emocional. Aliás, sabia que o cafezinho é liberado em muitas empresas somente pelo fato que ele aumenta a sua produtividade também? Se você acha que o seu chefe é bonzinho porque deixa você tomar café, saiba que existe um grande interesse da parte dele. O café é a metanfetamina do soldado na guerra. O excesso pode gerar vício, insônia, estresse, arritmia, etc. Problemas parecidos com os soldados sobreviventes da guerra. Voltando à linha de raciocínio, então, para estar com energia é preciso estar bem alimentado, dormir bem, sentir-se bem. Não é verdade? Bom, quase. Faltou uma coisa: alimentar o corpo mental.
Já aconteceu com você sentir-se animado, vigoroso, cheio de energia? É o dia que você decide tirar aqueles planos engavetados para colocar a mão na massa. Então você inicia empolgado e na primeira dificuldade, no primeiro muro, você se desmotiva. A desmotivação gera um gatilho mental para a frustração e logo o seu corpo emocional está mal, tornando-o improdutivo mais uma vez. Se isso já aconteceu com você, deixe aí nos comentários, compartilhe a sua experiência. Isto é muito comum nos jovens empreendedores, pois faltou alimentar o corpo mental. Hoje está na moda falar de mindset. Como você pensa, como você age, como você se comporta. Ou seja, quais são suas influências, o que você lê, o que você escuta, o que você assiste. Tudo isso te dá inspiração e alimento para o seu corpo mental. Também não é à toa que as empresas começaram a investir em treinamento, cursos e até mesmo pagando faculdade e especialização para seus funcionários. Então, somos composto por 4 corpos, com cada qual tem uma função diferente, e todos precisam estar carregados para extrairmos nosso melhor potencial. Acredito eu que ficou um pouco confuso. Então, vamos fazer um exercício de adivinhação. O que é que tem um corpo físico, um corpo mental, um corpo energético e um corpo emocional? Você, deixe aí nos comentários o que você pensou e se você acertou. Agora, o que é que tem um corpo físico? Podemos chamar também de casca, envoltório, hardware. Um corpo mental, que podemos chamar também de programa, software. Um corpo energético, pode-se chamar também de bateria, energia térmica, energia calórica, energia química, energia atômica, energia nuclear. Mas não tem um corpo emocional. Pode ser um computador, um robô, Android ou um psicopata. Não faz sentido para você? O que não tem um corpo físico? Bom, essa é fácil, hein? Só por essa dica acredito que a maioria já acertou. Mas tem um corpo mental, tem um corpo energético e um corpo emocional. Podemos chamar de fantasma, espírito, encosto. E se o seu corpo energético e mental for negativo, podemos dizer que é um espírito denso, negativo. Pode ser um anjo, um mentor, um ser evoluído. Caso o seu corpo energético e mental for positivo, você acertou esta? Agora vamos para o último. O que é que tem um corpo físico? Não tem um corpo mental. Tem um corpo energético. E tem um corpo emocional. Desta misturas podemos ter o reino vegetal, as plantas e alguns animais irracionais. Quem tem um animal de estimação sabe que eles têm sentimento. Estão felizes quando estamos felizes, às vezes ficam tristes quando também estamos tristes. Talvez vocês devam estar pensando, plantas? Plantas têm sentimento? Estudos recentes mostram que as plantas têm um sexto sentido muito forte. Muitas pesquisas foram realizadas para captar sinais através de eletrodos e a ciência concluiu que as plantas têm sentimento. Até mesmo foram lançados livros com essa temática.
No YouTube você encontra vídeos sobre reações das plantas, captado por sensores ao serem cortadas, queimadas. Observem esta matéria do site super interessante. Plantas também gritam. Aqui demonstra o quadro para termos uma ideia macro. Percebam que diferentes combinações desses corpos criam diferentes seres. A série Star Trek da Netflix retrata muito bem essas combinações. Quem não se lembra dos vulcanos como seres extremamente lógicos e racionais, não demonstrando suas emoções? Também podemos lembrar da Arian, uma ciborgue que inicialmente foi concebida pelos criadores como uma robô. Enfim, aqui vemos os criadores brincando com as combinações desses corpos para criar diferentes personagens. Vamos falar agora como zelar e alimentar cada corpo. Nosso sistema vigente é especializado em manipular e criar necessidades para explorar nossos desejos, sempre visando o lucro. Através de remédios, alimentação, cosmético, cirurgias plásticas, nosso sistema vigente nos ensinou que somente desta maneira podemos cuidar do nosso corpo. Ao acreditar nisso, financiamos esse paradigma. E se não fosse assim, o que seria a venda de planos de saúde, remédio, a indústria farmacêutica, a indústria hospitalar, a indústria alimentícias, cosmético, moda, etc. Eu disse manipular, pois é exatamente desta maneira que funciona. Como podemos ver no trecho desta matéria, a Universidade Johns Hopkins, a Fundação Rockefeller terão de responder por uma gama de experimentos médicos realizados em humanos na Guatemala durante a década de 1940. Nesse experimento foram inoculados em pessoas bactérias que causavam sífilis, gonorreia, cancro. Isso ocorreu pois sabemos que, antigamente, as formas de tratamento utilizavam diversos métodos como homeopatia, medicina natural, terapia holística, até mesmo utilizando as ervas para tratar e curar doenças. Essas práticas entendiam que tudo que o corpo precisa está na natureza, desta maneira focando na causa e não no problema. Depois que os Rockefellers descobriram que muitas substâncias poderiam ser extraídas do petróleo, como as vitaminas sintéticas, para derrubar e criar um novo paradigma, as instituições citadas financiaram experimentos em humanos para provar que o sistema deles à base de antibióticos seriam melhor eficientes. Desta maneira, tratando o problema e não a causa. A quantidade de alimentos carcinógenos que consumimos não é pouca, mas para que tratar a causa? Seu sistema se mantém tratando do problema, com tratamentos e remédios caríssimos. Quem puder, assista Na Rota do Dinheiro Sujo, o episódio Remédio Amargo, um documentário explicando melhor como funciona o lado sombrio da coisa. Este documentário está na Netflix. Enfim, podemos citar também o caso de Thomas Edison, quando convidou uma plateia para eletrocutar um elefante vivo. Este vídeo tem até mesmo no YouTube, somente para derrubar o sistema de corrente alternada que Tesla desenvolveu e que usamos atualmente. Percebem que bizarro e absurdo? Sim, a corrente alternada é perigosa se não soubermos controlar e usar, mas sabendo utilizar, trará muitos benefícios para a humanidade, como atualmente nos beneficiamos dela. Da mesma maneira que uma faca é perigosa e pode matar. Até mesmo tentaram apagar Nikola Tesla da história, quando o financiador JP Morgan descobriu que o cientista estava tentando produzir energia livre de forma gratuita para as pessoas. E recentemente temos aí o descaso da Vale. Então, infelizmente, assim funciona nosso sistema atual. O corpo físico, todo mundo está cansado de saber como funciona. Através da alimentação, retiramos a energia calórica para abastecer nosso corpo. A qualidade dos alimentos interfere diretamente na manutenção do nosso corpo. Seu corpo tem o poder da digestão.
onde utiliza os ácidos, enzimas, movimentos peristálticos para quebrar os alimentos a nível molecular e extrair a energia para ser consumida por você. Essa energia será irradiada para abastecer todas as células do seu corpo. Ao analisar a famosa fórmula de equivalência massa e energia, desenvolvida pelo físico alemão Albert Einstein, notem que energia é igual a massa multiplicado a uma constante, que é a velocidade da luz ao quadrado. Sendo assim, concluímos que toda massa há energia, ou seja, você é energia. Como vimos anteriormente, para sobreviver, nosso organismo utiliza processos químicos para transformar os alimentos em energia calórica. Os alimentos, por sua vez, extraem a energia da luz solar, convertendo-as em açúcares e carboidratos, por exemplo. Note que você come luz condensada, que são os rizomas, batatas, grãos, cereais, frutas e legumes, por exemplo. Assim, Tesla, um dos maiores gênios da humanidade, considerado por nada mais nada menos que Einstein como o maior de sua época, Tesla dizia que os alimentos vegetais são de primeira qualidade e a carne de segunda qualidade. Em outras palavras, ele queria dizer que os alimentos do reino vegetal é um subproduto direto da luz, um subproduto direto da fonte de energia, que neste caso é a luz solar. Hoje sabemos o estrago que poucos quilos de urânio ou qualquer outro material radioativo pode fazer. Com 5 a 6 quilos de urânio enriquecido a 80%, é possível criar uma bomba de poder explosivo equivalente a 10.000 toneladas de TNT, capaz de destruir uma cidade inteira, como ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. A questão de utilizar material radioativo é pela facilidade de quebrar o átomo para liberar muita energia. Já nos materiais não radioativos, é muito mais difícil de se quebrar o átomo por possuir um núcleo estável. Ainda bem. Apesar que todo mundo deva conhecer alguém que parece que se alimenta de lixo radioativo, quem nunca esteve em uma roda de amigos no horário de almoço, relaxando, só trocando uma ideia, e de repente sobe aquele cheiro de lixo atômico espalhando a roda de amigos? Dedure aí nos comentários quem é o da sua roda de amigos, o famoso espalha rodinha. O nosso corpo mental e emocional trabalham em conjunto, porém possuem sistemas independentes. Poderíamos resumir que o corpo mental aciona o gatilho para o nosso corpo emocional, através de nossas percepções que são captadas pelos nossos sentidos e processadas no corpo mental. É possível trabalhar o nosso corpo emocional. Você pode assistir algo e gerar um sentimento, ler algo e sentir-se feliz, escutar uma música e sentir-se relaxado, perder um jogo e sentir-se frustrado. Percebe a simbiose entre eles? Enquanto um capta e processa os estímulos do seu mundo exterior, podemos chamar de ação, temos uma reação de sentimentos em nosso mundo interior. Uma coisa muito importante que as pessoas se esquecem ou não sabem é que você controla a cancela do que vai entrar no seu mundo interior. É você o responsável em permitir quais sentimentos negativos ou ruins adentrem no seu corpo emocional. No momento que você reage a uma ação negativa, você já abriu a cancela para transbordar todo o sentimento negativo que irá brotar dentro de você. É muito difícil para a parte do nosso cérebro primitivo, também chamado de cérebro reptiliano, entender isso, uma vez que esta parte do nosso cérebro primitivo está ligado diretamente ao nosso ego. E não é à toa que Cristo, quando diz: quando alguém bater na sua face, ofereça a outra. Em outras palavras, ele está querendo dizer que você é a pessoa que controla a cancela
desta forma cancelando a emanação dos sentimentos negativos. Observe que você precisa trabalhar somente um deles para recarregar o outro. Não é verdade? Quando você está feliz, alegre, tranquilo, fica muito mais fácil pensar, raciocinar e resolver problemas? E quando estamos tristes, angustiados, irritados, nervosos, não conseguimos pensar em uma solução que está um palmo à nossa frente? Preste atenção. Quais são as matérias-primas que você está alimentando o seu corpo mental? Para a cultura oriental, nosso corpo energético é tão importante quanto o nosso corpo físico. E para recarregá-lo, uma boa noite de sono basta. Uma massagem pode ajudar. Yoga, meditação, tai chi, além de recarregar, ajuda a potencializar. É como comparar dois celulares. Um à base de níquel e cádmio e outro à base de lítio. Enquanto um demora para recarregar, descarrega rápido e vicia, o outro recarrega muito mais rápido e segura melhor a carga. Pensando com a mentalidade do nosso sistema vigente materialista, não é possível entender esse mistério. E olhem só que interessante. Esta informação do sono REM reforça ainda mais a minha linha de raciocínio que expus aqui para vocês hoje. Notem, um bebê recém-nascido dorme mais de 80% total do seu sono em estado REM, enquanto uma pessoa de 70 anos dorme menos de 10% em sono REM. Observem que a quantidade relativa do sono REM diminui acentuadamente conforme a idade. As crianças pequenas têm fama de estarem ligadas no 220. Você interage com elas para gastar energia, enquanto você está só o bagaço querendo capotar, a criança nem dá sinais de cansaço. A bateria dela não está viciada. Olhe só que dado interessante. Quando envelhecemos, reduz drasticamente o estado do sono REM. E mesmo após muitas horas de sono, acordamos cansado. Ou seja, o sono REM que recarrega é inversamente proporcional com a nossa idade. E o resultado está na perda de energia e disposição ao ficarmos mais idosos. O lixo que o sistema vigente programa em nosso corpo mental estraga a nossa bateria e o nosso corpo energético. É só comparar a quantidade de idosos em outras culturas que parecem ter muito mais energia e vigor que pessoas de 45 anos vivendo em nosso sistema. Dentre as formas citadas para recarregar ou potencializar nosso corpo energético, eu daria ênfase para a meditação. Meditar parece algo fútil e inútil. Como pode ficar sentado e não pensar em nada trazer algum benefício para nosso organismo? Parece mesmo piada. Eu mesmo tinha esse pensamento. Antigamente, eu fazia tudo que tinha que fazer e tudo que não tinha que fazer. E depois que eu estava só o bagaço, ia meditar. Como resultado, capotava. Se você tem insônia, este é um ótimo método para pegar no sono rápido. Hoje em dia, eu sinto a necessidade de relaxar a minha mente. Diferentemente de antigamente, quando fazia como uma cobrança interna. A dica que dou para vocês não é se concentrar em não pensar em nada, esvaziar a mente. A dica de ouro é: torne-se permeável com o ambiente. Seja um espectador da sua mente. Somente observe. Se vier pensamentos, somente observe. Não julgue seus pensamentos. Deixam eles passar por você. Mas se você conseguir deixar o palco vazio, melhor ainda, pois agora sim, neste momento, você está no momento presente. Vocês já sentiram a sensação de estar sendo observado? Não é incômodo? Quando você entra em um estado profundo meditativo, seu ego inferior sabe que está sendo observado pelo seu eu superior. E isso é extremamente incômodo. Chega a ser insuportável estar quieto consigo mesmo. Então, a sua mente é mestra em mentir. Ela irá fazer você se distrair com tudo. É o som do carro na rua, é o bip do celular, gerando assim inúmeros gatilhos mentais, fazendo você pensar quem é que mandou a mensagem e o trabalho que preciso entregar amanhã
Putz, preciso estudar para a prova de amanhã. Não batemos a meta amanhã, a reunião vai ser tensa. Nossa, preciso pagar as contas, levar o cachorro no veterinário. E quando ao menos você espera, sua mente está vagando. Seu eu inferior conseguiu te manipular e você nem se deu conta em qual instante perdeu a concentração ou o estado presente. E passa agora a reviver as mágoas passadas ou os problemas futuros. Aos poucos, você notará que seu autodomínio irá gradualmente aumentando e, consequentemente, suas percepções também. Você sabe quando seu computador está lento, cheio de fotos antigas, fotos de ex-namorado, vídeos, jogos que você nem usa mais, mas você não se desfaz? Mas, por uma necessidade, você formata e depois você nem sabia que o seu computador poderia ser tão rápido. Então, a meditação é uma forma de formatar o lixo do nosso corpo mental. E sendo assim, você libera espaço para sua mente. E sendo assim, sua mente fica livre e capta com maiores facilidades percepções que antes você não percebia. Para a cultura dominante, importa mais você aprender a ser avaliado sobre educação financeira, direitos básicos civis, coisas úteis que você irá usar na sua vida toda, ou aprender quais são os rios da China, quais são os maiores picos da América Latina, qual é o músculo do seu pescoço. Por exemplo, eu nunca esqueci que o músculo do nosso pescoço chama-se esternocleidomastoideu. Aprendi isso na 5ª série e até hoje eu nunca utilizei esta informação ao meu benefício. Mas enfim, acho sim importante nós termos conhecimentos gerais e abrangentes sobre um assunto, mas acredito eu que existem coisas que são muito mais importantes que levamos para a nossa vida. E claro, cada um sentirá afinidade em determinado assunto para se especializar. Se você souber sobre educação financeira, como os bancos vão lucrar, como fica o cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, se você aprender a alimentar corretamente e como cuidar dos seus 4 corpos, isto só depende exclusivamente de você. Mas como fica a indústria farmacêutica? E os planos de saúde? A indústria hospitalar, com seus tratamentos caríssimos? Não é de interesse da cultura dominante que você saiba disso. Pelo contrário, é preciso velar esse conhecimento, forçando você a aprender coisas que não serão úteis, não serão tão úteis para a sua vida. Ocupar o seu driver, a sua mente, com coisas que não trarão tanto benefício para o seu dia a dia. Se vocês tiverem mais interesse, pesquisem sobre a vida de Royal Raymond Heath. Veja o que ele descobriu e qual foi o seu fim. Aqui também já citamos o caso de Nikola Tesla. Se ao assistir este vídeo você teve uma pequena expansão de consciência, eu fico feliz. Então fique conosco e fui!